Mas, gente, vamos lá, vamos seguir. O pastor Bruno Leonardo, nós publicamos uma matéria sobre ele, e eu acho que vale muito a pena a gente ler essa matéria, porque ela... Cara, eu sei que o bispo Bruno ele tem sido alvo de muitos ataques, de muitas polêmicas, né? Muitas acusações graves também. Mas olha, bispo Bruno Leonardo bate recorde de público em Salvador e faz doação milionária ao Hospital Santa Isabel. O bispo Bruno Leonardo tem feito um trabalho muito bonito, extraordinário. O pessoal pedindo para colocar gravata, né? Aí não dá, né, irmão? Muito bonito, muito extraordinário com o que ele faz na internet. Eu acompanho já há um tempo as lives que ele faz, os vídeos que ele publica, os eventos que ele faz. Eu tenho visto no Instagram, nas redes sociais, sempre uma multidão. Seja em eventos físicos, presenciais, seja nas lives que ele faz diariamente, lendo lá os salmos, etc. Mas uma característica também que eu vejo muito é quando as pessoas estão sempre fazendo doações. Várias ofertas, a gente vê no Superchat, né? Diferente daqui, diferente da nossa live, o Superchat do bispo Bruno Leonardo chove de ofertas. Chove, é uma coisa absurda, uma coisa louca. No entanto, cara, sempre que há uma calamidade, uma enchente, uma coisa ou outra, um evento, ele vai lá, doa a cesta básica de forma, sabe, exponencial. E agora ele faz isso aqui, ó. O cara doou um valor absurdo para um hospital lá em Salvador. E qual foi o valor da oferta dele? Quanto foi que ele doou para essa igreja? Vamos ler a matéria? Na manhã de domingo, o Parque de Exposições de Salvador foi palco de um evento histórico de fé e solidariedade com recorde de público, com entrada totalmente gratuita. A celebração, conduzida pelo bispo Bruno Leonardo, emocionou os presentes em uma manhã marcada por esperança e compaixão. O momento mais tocante aconteceu quando, com a voz embargada de emoção, Bruno Leonardo anunciou a doação de 2 milhões de reais ao Hospital Santa Isabel, uma das instituições de saúde mais respeitadas da capital baiana. O valor será utilizado na modernização de equipamentos e no aprimoramento do atendimento aos pacientes. O gesto arrancou aplausos e levou muitos às lágrimas em um clima de profunda conexão e solidariedade. Gente, o que esse camarada está fazendo é algo contrário, né, ao que a gente muitas vezes vê, eu vou dizer, no mercado gospel, né? É o oposto, né? Porque o que a gente vê hoje em dia são coaches, são pregadores. Os caras vão, por exemplo, tem um rapaz aí que fala muito bonito, fala muito manso, vai para teatro para falar, lota um teatro com ingresso a R$1.000, R$2.000, cara. Bom, e você não vê esse recurso que ele recebe sendo devolvido de alguma forma para a sociedade, né? Deveria, poderia. Ah, mas o cara faz, Israel, e não divulga. Aí é outra história. Mas a gente não vê. O bispo Bruno Leonardo tem feito um trabalho extraordinário, mas, assim, cara, são cada iniciativas que ele traz que deveria ser imitado por muitas igrejas. O cara doar, os caras fazer um evento gratuito. Ele tira oferta? Deve tirar oferta, né? Não vou dizer que não tira, deve tirar oferta. Lota um estádio, o estádio por si só tem uma baita de uma despesa, estrutura de som, palco, iluminação, só coisa top. Muito bem feito, muito bem organizado, uma estrutura fenomenal, e o camarada pega 2 milhões de reais e destina para um hospital. Quer dizer, é diferente dos iguais, né? E aí quem chamou a atenção ao falar dele foi a falar sobre ele foi o apóstolo Valdemiro Santiago. Vamos ver o que ele diz a respeito do bispo Bruno Leonardo? Chamado Bruno Leonardo. Uma mensagem bonita, assim, carinhosa. E ele dizia assim... Faz isso não, foi cara. uma surpresa para mim, assim. Não que eu não tivesse ouvido falar dele, eu tinha ouvido falar do trabalho dele, da fé, das almas que ele ganha para Jesus. E ele disse assim: apóstolo, eu e a igreja, ele falou o nome da Igreja Batista Mundial, é isso? Fala aí, fala no microfone, irmão.
Igreja Batista Avivamento Mundial. Eu gosto da... Ah, meu pai do céu. Eu gosto da simpatia, da calma, da educação do apóstolo Vladimir Santiago, né? Bora, fala logo aí. Mundial é isso. Fala aí. Fala no microfone, irmão. Igreja Batista Avivamento Mundial. Igreja Batista Avivamento Mundial. Bispo Bruno Leonardo, é isso? Sim, senhor. E mais um bispo Kleber, que estava... Kleber. Também. Sim, mandaram uma mensagem para mim, dizendo que ficaram bem preocupados com o negócio de sequestro, ameaça de sequestro da minha família, minhas filhas. E orando. Bispo Bruno, muito obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe muito. Feliz ano novo para o senhor. E Deus abençoe a Igreja Batista. Desliga o telefone, né? Mundial. Igreja Batista Avivamento Mundial. Igreja Batista Avivamento Mundial. Vamos oferecer uma música para ele, tá, filho? Bispo, obrigado pelo carinho, pela mensagem. Ele disse assim, ó: apóstolo, há muitos anos o senhor é para mim a referência espiritual desse país. Eu fiquei contente assim com a mensagem dele, porque quem não é contra nós é por nós. O nódulo desapareceu, apóstolo. Mais um. O nódulo passou em Deus abençoe, bispo. Que interessante, né? O pessoal está em polvorosa porque aconteceu um milagre lá, o nódulo desapareceu, aí segue. Olha o que o bispo o apóstolo vai fazer. Passou a enxergar, apóstolo. Deus te abençoe, multiplique os seus dons. Quem ganha almas é sábio. Ele não dá a mínima. Ele segue, né? Falando do Bruno Leonardo. Gente, tem gente falando aqui, ó, que não presta, que é aquilo, que é aquilo outro. Cara, vamos ser honestos, né, velho? Assim, a gente pode ter tanta divergência com o bispo Bruno Leonardo, e talvez até tenhamos, né? Discordâncias, e não aceitar uma coisa, não aceitar outra. Mas, cara, ele poderia não fazer isso, né? Ele poderia, por exemplo, se você... É impressionante. Quem trabalha com YouTube sabe, né? Quem trabalha com YouTube consegue enxergar o valor que há naquilo ali. Toda live que ele faz, pra você ter ideia, ele recebe dízimo. As pessoas estão dizimando na igreja dele, a igreja virtual, né? Claro, ele tem igreja física lá também, mas ele acabou que ele tem ovelhas em todo o país. Então as pessoas dão oferta, dão dízimo através do Superchat. Então, quando ele abre uma live para ler o Salmo 91, em 10, 15 minutos e fazer uma oração, é impressionante a quantidade de dinheiro que ele arrecada. Esse dinheiro, Daniel Pontegueira, ele é empresário? Não, ele não é, eu não vejo negócios dele, né? Além desse, óbvio, né? Mas todo o dinheiro que ele recebe como oferta, como doações, como superchat, como dízimo, como o que for, cara, poderia ser dele, né? Poderia, como de fato é, poderia ser revertido apenas para a igreja dele, né? Para a estrutura da igreja dele, da divulgação apenas do nome dele, e vida que segue, e aumentar esse negócio, e ampliar muito mais. Mas o cara acaba retornando parte disso para filantropia. Poderia não fazer, né? Poderia não fazer. Então, um prefeito aqui na minha cidade, uma cidade aqui no meu estado, uma cidade que o prefeito foi eleito 2 vezes, acabou nessa última eleição elegendo uma outra pessoa, obviamente um terceiro mandato, muito bem avaliado, extremamente bem avaliado, porque o cara faz o que tem que ser feito no município. Vou nem citar, tem muita gente aqui de Alagoas acompanhando, alguém vai lembrar. E aí o que acontece é que é o seguinte, cara, o que o cara faz? Bicho, o cara revolucionou a cidade recebe recursos, por exemplo, de petróleo, então ela recebe subsídio, né? Não é subsídio que chama, então temos que dar. E ela acaba recebendo alguns valores por conta de que lá acaba tendo essa questão do petróleo. E aí, numa entrevista, em um outro portal que a gente tem, alguém perguntou para ele, por que o senhor é tão bem avaliado, por que o senhor tem essa popularidade inteira, mas na verdade o senhor simplesmente está usando o dinheiro que a cidade tem, o senhor está usando só o dinheiro do petróleo. Então eu não vejo, o repórter disse, né? Grandes milagres, grandes coisas no que o senhor faz, porque o dinheiro está lá, o senhor já tem, então ele disse, eu faço com o dinheiro que tem, eu estou fazendo, devolvendo para o município o que o município recebe, né? Royalties, exatamente, esses royalties. Só que os outros prefeitos anteriores não fazem isso, recebiam
os mesmos royalties do petróleo, mas não faziam o que ele fez. Então, veja, a mesma coisa a gente pode aplicar aqui dentro desse exemplo, né? Quantos outros artistas, pastores, pregadores fazem o que o bispo Leonardo faz aqui? Pô, o cara vai para um... Vamos dar exemplo do outro Leonardo, o David Leonardo. O cara vai para um teatro, lota um teatro, cobra R$1.000, R$2.000 para a pessoa sentar e durante 40 minutos, 1 hora, ouvir ele contar aquelas histórias, muitas delas da carochinha, para você sair com seu ego inflado, né? Oh, coisa boa. O que ele faz com esse monte de dinheiro? Você já viu ele falar que doou R$1 milhão depois de 1 ano de turnê? De que ele foi para um hospital e doou R$2 milhões depois de uma turnê e que ele deve ter arrecadado milhões de reais? Não. O que a gente sabe é que ele comprou casa nos Estados Unidos, é que ele comprou não sei o quê, é que tira foto no estádio de futebol não sei o quê. Quer dizer, ele precisa, de repente ele faz, não precisa estar mostrando que faz. Claro que precisa, cara. É importante fazer isso, né? Você dá exemplo. E você mostra para a sua audiência, para quem custeia o seu estilo de vida, para onde que está indo esse dinheiro, né? É como eu tenho dito aqui, eu não sou contra que pastores sejam ricos, não tem porquê. Como é que você é contra que pastores sejam ricos? Por exemplo, eu sou contra que pastores sejam assalariados da igreja? Não, é óbvio que não, é claro que não, irmão. Na minha opinião, a igreja tem que pagar um salário para o pastor. Agora, como? Como que é definido esse salário? Né? Na minha opinião, tá? Na minha opinião, o salário do pastor de uma igreja deve ser a média do salário dos membros. Então, se eu sou pastor de uma igreja onde a média do salário dos meus membros, as minhas ovelhas, a média é R$10.000, poxa, como é que esse pastor vai receber um salário mínimo? Se a média do salário das suas ovelhas é R$10.000. Não faz sentido, né? Então ele tem que receber a média do salário das suas ovelhas. Agora, se a média do salário das ovelhas da igreja dele é um salário mínimo, por que ele vai receber 10 mil? Faz sentido isso para você? Então, na igreja do pastor Raposo, a média dos membros recebem um salário mínimo de aposentadoria, do trabalho, da prefeitura, do não sei o que, não sei o que. Aí esse povo custeia um salário de R$10.000 para esse pastor. Não faz sentido, né? Então, na minha opinião, o salário do pastor tem que ser um salário médio das suas ovelhas. É por isso que eu não acho correto um pastor ficar rico com o dinheiro da igreja. Ele pode ser trilionário, ele pode ter mansões, ele pode ter o que for, iate, né, um escambau. Comprar helicóptero, fica à vontade, faça o que você quiser. Não vejo problema nenhum nisso. Desde que isso não tenha sido originado a partir da receita da igreja. Entende? Então, isso que eu sou contra, né? Então, o pastor trabalhe na igreja, receba seu salário, invista seu salário em um negócio, e esse negócio prospera, e você pega esse recurso e vai lá e fica trilionário. Não tem problema. Mas ficar rico, irmão, ficar rico, ficar milionário com o dinheiro dos fiéis, sobretudo com dinheiro quando a média dos fiéis recebe um salário mínimo e você recebe 10 vezes isso, 30 vezes isso, como é normal, inclusive de forma vitalícia, como é normal. A gente está cobrindo aqui o caso da igreja de Santo André, a Assembleia de Deus de Santo André, onde o pastor é vitalício. Inclusive está lá no estatuto, é vitalício, né? E depois que ele morrer, a esposa dele, a viúva, fica de forma vitalícia, recebendo esse salário. Eu nem sei de quanto é, mas há quem diga que é 30, 40 salários mínimos todos os meses. Então, não faz sentido, né? Salomão era rico, é verdade. Salomão era rico. Salomão era rei de Israel, irmão. Salomão era rei de Israel. Então, voltando para o bispo Bruno Leonardo, ele poderia pegar todo esse dinheiro que ele está tendo aí e pronto, né? Viver a vida dele de forma nababesca, rica, trilionária, e curtir, e etc., como muitos fazem. Mas ele acaba devolvendo uma parte. Aí há quem diga, mas aí ele fica com muito mais. Mas ele... né? Aí eu não posso fazer nada, né? Mas a realidade é essa. Pelo menos ele faz alguma coisa, né? É igual, como eu falei, o município que recebe royalties e o cabo diz, mas aí não vale não, porque esse município, o prefeito só faz isso porque recebe royalties do petróleo. Sim, mas e os outros prefeitos anteriores que nunca faziam? Que não fazem? Então, se a gente for comparar,
né? Não dá para comparar. Então, parabéns ao bispo Bruno Leonardo. A gente vê, muita gente critica e talvez até tenha fundamento as críticas que se tem contra ele, ou não, né? Mas o fato é que eu vejo como muito válido, né, o que ele fez, e que bom, né, se todos os outros pastores seguissem esse exemplo dele, né, e acabassem também fazendo isso, retornando aquilo que eles recebem, ao invés de só nos mostrar, uma vida rica, de muita, sabe, vivendo de viagens internacionais, na Disney, e não sei o quê, que é o que mais a gente vê, né? É o que mais a gente vê. Então, infelizmente, que bom seria se os nossos irmãos vivessem como viviam, por exemplo, aqui a Roseli comentou, os primeiros cristãos viviam para servir e doavam os líderes atuais e os membros para enriquecer. Os líderes atuais usam os membros para enriquecer, né? Quando a gente fala, se você for ler como que era a orientação dos apóstolos em relação à igreja primitiva, irmão, era uma coisa que hoje era tido como comunismo, né? Porque a orientação deles era: você venda tudo que você tem. Era assim: você venda fazenda, você venda casa, você venda gado, traga para o apóstolo, e o apóstolo vai fazer o quê? Vai dividir igualmente para todos, para que todos os membros da nossa congregação eles sejam iguais, para que o Zé tenha a mesma porção de riqueza que tem o João. Era assim que funcionava, né? A gente hoje vê isso de forma muito ruim, porque não funciona, né? Dentro do modelo econômico atual, não funcionaria, né, atualmente, óbvio. Mas era assim que funcionava, né? Então você vendia tudo e trazia para a igreja. Para quê? Para que um não fosse mais rico do que o outro. Para que um não tivesse mais posses do que o outro. E as pessoas faziam isso com amor. Faziam isso com alegria. Vendiam todas as posses, levavam para o apóstolo, seja lá o Pedro, seja lá quem fosse, e ele repartia de forma igualitária para todos os irmãos daquela congregação. Isso é Bíblia, né? Hoje, a gente não pode nem imaginar uma coisa como essa, porque hoje o que a gente vê, na realidade, é um querendo ser maior que o outro, é um querendo ser maior do que o outro. Eu vi que a Selminha acabou de chegar, estava dormindo, né? Selminha, estava dormindo, mas acordei. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Everton, rapaz, enquanto você estiver na maçonaria, você não tem moral para falar nada, tá falando com o rapaz aí, né? Aí, que bom, ainda bem que não é comigo, eu tô na maçonaria não, irmão. Boa noite, Selminha chegou. Mas é isso que eles fazem, no entanto, eles pegam tudo sem distribuir. Não, mas na verdade não, meu Daniel. A proposta não é essa, né? Quando se pede para levar oferta para a igreja, quando se pede para levar dízimo e tantas coisas hoje, e sacrifício e tudo mais, não tem esse viés. Traga para a gente dividir igualitariamente. Não é isso, né? Isso era da igreja primitiva, se fazia exatamente isso, né? Para que não houvesse um mais rico do que o outro. O problema, Israel, é que colocaram na cabeça dos fiéis que quem é crente e não tem riqueza não é de Deus. Pois é. Desse jeito, irmão. Desse jeito.